Olá pessoal, é o professor Gil, estou de volta aqui com a aula 8. Tá? Espero que estejam todos bem e que entenderam os textos paralelos que eu passei nas outras atividades, junto com as outras atividades, na aula 6, na aula 7. E espero que vocês tenham entendido os textos paralelos que eu enviei: gêneros, adjunto adverbial, objeto direto e indireto. Então vocês vão ter uma gama de material em cima do livro Aprender Sempre. Então, além desse Aprender Sempre, como eu falei para vocês, vamos trabalhar outros meios, fazer uma revisão, alguma coisa assim. E qualquer dúvida, o nosso e-mail é ag551016@gmail.com. Não esqueçam de colocar número, série, nome completo, para que eu possa visualizar vocês, mais fácil eu identificar para fazer as devidas anotações. Então vamos lá, nós temos aqui a aula 8. A aula 8, ela fala sobre avaliando nossa produção. Então tudo que nós fizemos lá atrás, nós vamos avaliar nessa produção, que é a aula 8, né? Então vamos lá. O objetivo dessa aula é analisar os recursos estilísticos e semióticos presentes em texto publicitário, avaliar as atividades desenvolvidas e se autoavaliar. Em primeiro lugar, vamos ver aqui o que é semiótica, né? Então nós temos aqui como semiótica é a teoria geral das representações que levam em conta os signos, sobre todas as formas e manifestações, que assumem linguísticas ou não, enfatizando a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que integram. Tá? Agora, a semiótica em si, qual é o conceito de semiótica? É o estudo da construção de significado, estudo do processo de signo e do significado da comunicação. Tá? Então, a comunicação e o significado a gente chama de semiótica. A semiótica ela inclui o estudo de sinais, né? E processo de signos, indicação, designação, semelhança, analogia é o estudo, alegoria, metonímia, metáfora, simbolismo, significação e comunicação. Então, toda essa gama, ela se resume em semiótica. O que nós podemos falar mais sobre semiótica? Vou dar um exemplo. Então, desta forma, ela estuda como o indivíduo atribui o significado a tudo que está ao seu redor. Os objetos de estudo de semiótica são extremamente amplos, consistindo em qualquer tipo de signo social. Por exemplo, seja no âmbito das artes visuais, música, cinema, fotografia, gestos, religião, moda. Então tudo é uma gama de semiótica. Vamos lá. E para que serve a semiótica? A semiótica serve para estabelecer as ligações entre um código e outro código, entre uma linguagem e outra linguagem. A análise semiótica ajuda a compreender mais claramente, porque a arte pode eventualmente ser um discurso do poder, mas nunca um discurso para poder. Tá? Então, gente, essa é a definição de semiótica. Seguindo o texto aqui do livro, o que nós vamos apresentar aqui? Nós vamos avaliar as atividades do desenvolvimento e se autoavaliar. Então a gente vai avaliar as atividades que nós fizemos e ao mesmo tempo se autoavaliar. Como é que eu fiz aquilo? Como é que eu me saí nessa atividade? Então diz lá, item 1. Realizar uma roda de conversa a fim de refletir acerca da influência que a publicidade exerce sobre a sociedade. Qual a influência
que a publicidade exerce sobre a sociedade. O que isso influencia na sociedade? Para orientar você, estudante, propomos algumas questões, né? Então o livro diz que vamos propor algumas questões que deverão ser respondidas a partir das atividades desenvolvidas durante a sequência de atividades. Então vamos lá. Primeiro lá, após o estudo dos textos publicitários, como você se posiciona diante das campanhas publicitárias, após o estudo, como você se posiciona perante a campanha publicitária? Você vai dar a sua opinião, como você se posiciona em cima disso aí. O que mais chamou sua atenção durante o desenvolvimento das atividades? O que você acha que mais focou, o que mais chamou a atenção em cima disso aí? Você conseguiu perceber como as campanhas publicitárias são sedutoras? Perceberam, né? Elas enchem os olhos da gente, né? Essas campanhas, elas é apelo de marketing para que você compre, se for o lado comercial, se for o lado constitucional, educativo, para que você siga aquelas regras. Além das campanhas publicitárias, venderam produtos. Você acredita que elas, além das campanhas publicitárias venderem produtos, você acredita que elas promovem estilos de vida? E por quê? O que é o estilo de vida? Eu gosto de usar aquela calça de marca, porque para mim é um estilo de vida, pega bem, é uma marca que realmente está na mídia, né? Está na moda, é sucesso. Então vocês vão responder isso aí. Além das campanhas, né? Vocês acreditam que isso aí promove estilo de vida? Então vocês vão responder essas perguntas. Aqui embaixo nós temos aqui uma referência, mas antes da referência ele está dizendo assim: escreva um texto explicando o que você aprendeu e o que não conseguiu compreender e justifique, porque acredito que não conseguiu entender caso não tenha ocorrido. Ao final do texto, avalie seu desempenho durante as aulas desta sequência de atividades, quanto à aquisição dos conhecimentos. Então você vai, através das suas experiências, né, das explicações, você vai fazer um apanhado de tudo isso aí, né, dos textos que você não entendeu, e você justifica. Como eu falei embaixo, tem algumas referências. Aqui já começa outra sequência de atividade. Então, gente, essas atividades é uma aula assim que são poucas perguntas e para avaliar todo o aprendizado das aulas anteriores. Em cima disso aí, eu também preparei algumas, como eu falei acho que no começo, algumas questões, revisões paralelas. Como eu falei agora, acho que a última que eu fiz é objeto direto e indireto. Vocês respondam, tá? Não precisam copiar os textos, respondam e me enviem via e-mail. Tá? Espero que estejam tudo bem e que vocês tenham captado tudo aquilo que foi passado nessa primeira fase do Aprender Sempre, e nós vamos dar continuidade sobre outros assuntos em cima de publicidade, em cima de propaganda. Então, nessas 8 aulas, eu acho que deu para ver bem toda a parte de publicidade, marketing, apelo de marketing, tudo que você precisa para fazer um bom texto, ao mesmo tempo educacional, um texto institucional, ou um texto comercial. Então, você já tem uma base mais ou menos daquilo que vocês precisam para poder encarar um texto de produção de notícias, né? De marketing, um texto com apelos, um texto na mídia, na internet. Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida, mande e-mail. Esta é a última aula 8 da primeira sequência, tá? A semana que vem nós vamos começar outra sequência em cima do livro Aprender a Ler. Fiquem bem, professor Gil, até a próxima.
Obrigado.